Olá, gente bonita! Olá, meus pezinhos de couve, meus pezinhos de alface, tudo bem? Quero falar com você sobre Opúsculo Humanitário de Nízia Floresta. Começo falando do título. O que é opúsculo? Opúsculo é um termo muito erudito, vem de opus, que em latim quer dizer obra, e culo quer dizer pequeno, quer dizer, é uma obrinha, é uma pequena obra. O adjetivo humanitário já nos diz, é uma pequena obra humanitária, é uma pequena obra que fala de questões humanas, questões sobre o ser humano, ou seja, é uma pequena obra que fala sobre questões sociais. Opúsculo humanitário. Gente, mas por que esse nome tão complicado? Veja, a obra foi publicada em 1853. Eu não estou querendo dizer que, nossa, o pessoal em 1853 falava complicado assim. Não. A questão é outra, creio eu, né? Veja, 1853, imagino que há uma mulher falando sobre questões sociais. Esse é assunto de homem. Mulher, lembra aquele... Veja, se ainda tem gente que fala essa coisa tão machista, imagina lá em 1853, o lugar de mulher é em casa, é cuidar da cozinha, é cuidar da roupa, é cuidar da família, é cuidar de tarefas domésticas. O que faz uma mulher metida em assuntos tipicamente masculinos? Então, a Nízia, que é uma mulher extremamente culta, que tem muito para contribuir para a nossa sociedade, para a formação do Brasil, o que acontece? Ela tem noção que ela não pode entrar direto, já que a sociedade brasileira era machista. Então o que ela faz? Ela vai pelo caminho da modéstia. Olha, eu tenho uma pequena obra, uma pequena contribuição para o desenvolvimento, para o progresso do Brasil. Daí, né, essa humildade, ao mesmo tempo que é humildade, mas veja que ela mostra que é uma pessoa erudita, né? Então essa humildade vem associada à erudição. Eu não vou usar o termo obra pequenina, pequena obra, uma obrinha sobre questões sociais. Eu uso o termo mais erudito, opúsculo humanitário. Lembra que tem gente que na hora de fazer a redação de vestibular acredita ainda, porque eu quando falo ainda quer dizer o quê? Esse esquema já passou, essa ideia já passou, esse método, essa proposta já passou, mas ainda se preocupa em usar uma linguagem extremamente refinada, sofisticada, para ganhar pontos com o corretor. Então é mais ou menos, creio eu, o esquema aqui, opúsculo humanitário. Mas que questões sociais são essas que a autora vai discutir nesses seus 62 artigos, 62 pequenos textos? Muitos deles já tinham saído na imprensa da época. Mas que questões sociais são essas? Veja, o livro é de 1853. O Brasil, digamos assim, tinha acabado de nascer. O Brasil se tornou independente em 1822. Então havia uma preocupação em criar, fortalecer a nossa jovem nação. Então ela está nesse contexto de contribuir para o crescimento, para o progresso do Brasil. E você lembra que contexto era esse? Estamos em 1853, então esse é o contexto do romantismo. Aliás, estamos já naquele comecinho do romantismo, 1853, já é a passagem da primeira para a segunda geração. Mas o que está marcante aqui é essa ideia de que o Brasil é um país novo, um país de uma natureza exuberante. Lembra do Gonçalves Dias? Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Ele fica falando toda essa natureza maravilhosa. Então era comum, era muito comum nessa época falar da natureza exuberante do Brasil, e isso era a base para o progresso do país. E Nízia também afirma isso. Ela também crê nessa tese da natureza exuberante, que seria um ingrediente que contribuiria em muito para a pujança. Olha como eu falo chique, hein? Ó, pujança, para a força dessa jovem nação. E a Nízia, mulher extremamente culta, ela sabe que tem muito com que contribuir para fazer essa nação crescer. Veja, dessas suas leituras você percebe muita coisa do iluminismo, que tem já essa ideia de busca pelo progresso. Há também ideias iluministas que alimentam a Revolução Francesa. Ela também passa pelo que ela recebe muita coisa do liberalismo.
Então são coisas que seria interessante você estudar, não só para entender melhor um pouco dessa obra, mas também na tua parte de história, né? Então você vai ter que lembrar o que foi o Iluminismo, o que foi a Revolução Francesa, o que foi o liberalismo. Então ideias que estão alimentando a intelectualidade, a elite intelectual no mundo, inclusive no Brasil, naquela época. Então, qual é a tese que a Anísia Floresta vai apresentar aqui nesse livro que pode contribuir para o progresso do país? Veja, a tese dela é bastante simples. A gente mede o progresso de uma nação, a gente mede o progresso de uma civilização pela educação que é dada à mulher. Então a tese dela é essa. Quer ver o seu país progredir? Aqui o caso, Brasil. Vamos fazer o Brasil progredir? Então vamos dar uma educação de qualidade à mulher. Entendeu a tese deste livro? Para o Brasil poder crescer, se tornar uma grande nação, o Brasil precisa investir numa educação de qualidade para a mulher. Veja, essa ideia já era um enorme avanço para os padrões daquela época, porque como era a educação da mulher? A mulher era mal educada, uma educação mínima, de maneira que ela se tornasse a primeira e a mais importante servente da casa, né? Eles defendiam essa ideia de que a mulher ela tinha que ser educada para saber governar a si mesma e a sua casa, quer dizer, uma educação voltada para o lar. Corte, costura, coisas de cozinha, male ela era alfabetizada, alguns até diziam que não deve ser alfabetizada, senão ela vai ficar escrevendo cartas e buscando amantes e namorados e se desencaminhando. Ou então algumas mulheres da elite, né, de grandes cidades, como a corte, o Rio de Janeiro, quando elas eram educadas, elas aprendiam o quê? Alguma coisa de francês, inglês, que mais? A tocar algum instrumento musical, a cantar, a dominar regras de etiqueta. Mas veja, essa não era uma educação voltada para ela, e sim para que ela se valorizasse, subisse no valor, né, para conseguir um bom casamento. Ou seja, a mulher acabava se tornando um troféu para o marido. Lísia, então, se torna uma mulher até muitas vezes vista como maldita, porque ela propõe uma educação que desenvolva a capacidade intelectual da mulher. Então, ela quer uma mulher que seja educada para saber ler, saber escrever, discutir questões sociais. Então, é uma mulher que vai desenvolver o seu aspecto intelectual. Agora veja bem, você vai dizer, nossa, mas que grande feminista, que avanço gigantesco é esse. Menos, porque qual é a ideia que ela defende aqui nesse livro? Você não vê ela defendendo a ideia, como você vai ver, por exemplo, em Júlia Lopes de Almeida, de livros como A Falência, Memórias de Marta, em que você tem também essa defesa de que a mulher deve receber uma educação de qualidade que a capacite intelectualmente para, diz Júlia Lopes de Almeida, para que ela consiga uma profissão, para que ela vá no mercado de trabalho e garanta a sua autonomia financeira. Não. A Anísia Floresta, ela defende o seguinte: essa mulher bem educada, ela vai ficar em casa. Então ela vai ser uma excelente mãe. E é essa excelente mãe, bastante culta, bastante educada, antenada em questões sociais, é que vai educar os seus filhos, e esses meninos, não as meninas, mas esses meninos, as meninas também vão ser educadas, mas para repetir o papel da mãe. Qual o papel da mãe? Veja, a mãe é aquela que vai educar esses meninos, essas crianças, e são essas as crianças que, crescidas, vão se tornar homens que vão contribuir para o progresso do país. Então, a educação de qualidade dada à mulher vai fazer com que ela desenvolva capacidade intelectual, e por meio dessa capacidade intelectual ela vai saber educar muito bem o seu filho, e esse filho crescido que vai se tornar um cidadão que vai contribuir para o progresso da sua nação. Aí você vai me dizer, nossa, então, mas ela está defendendo que essa mulher deve se restringir ao lar. Credo, professor, que conservadorismo. Para! Nós não podemos olhar para uma obra de 1853 com o quê? Com a nossa experiência de século XXI. Isso se chama anacronismo. A gente tem que entender, respeitar as características daquela época. A gente tem que ver como é que essa obra funciona naquele contexto. Não vamos olhar com o jeito de hoje.
tá? Para aquela época, o que a Nízia Floresta está propondo era um avanço gigantesco. Aliás, há feministas que falam que o que ela faz aqui é o que se chama de feminismo possível. Porque se ela chegasse frontalmente numa sociedade machista, patriarcal como a nossa e defendesse o quê? Claramente, em 1853, a emancipação feminina, esse livro já não teria tanta voz assim. Veja, a autora, com o que ela propôs, que você vai dizer é um avanço assim tímido, já foi bastante condenada. Agora imagina se ela fosse assim radical, defendendo a autonomia financeira, a autonomia intelectual feminina. Agora, o que eu acho engraçado é o seguinte, parece que ela teve um jeito meio malandro, né? Porque ela é meio malandrinha, porque o que ela defendeu aqui? Ela defende que a mulher deve se capacitar intelectualmente para ficar em casa cuidando dos filhos. Mas ela própria não ficou em casa. Essa é uma mulher que viajou pelo Brasil, passou uma enorme parte da vida dela na Europa. Então, parece, isso é interpretação minha, tá? Mas você tem todo o direito de discordar. Mas parece que se ela defendesse claramente essa autonomia, né, feminina, a ponto de, não, a mulher tem que sair de casa, trabalhar fora, ela enfrentaria muitos bloqueios. Então, o que ela defende? É simplesmente isso, a mulher bem educada, assim ela educa muito bem os filhos. Só que, naturalmente, uma mulher bem educada, não é? O que acontece? Ela, naturalmente, ela vai abrir outros caminhos além da educação do filho. Tá me entendendo? A prova disso é esse livro. Veja, ela não ficou dentro de casa, ela jorrou, colocou isso para fora de casa, para a sociedade. E para sustentar essa tese, que tese mesmo? O progresso de uma nação é medido, é garantido pela qualidade da educação que é dada à mulher. Sempre vou repetir isso porque ela sempre repete isso. Então, para garantir isso, ela lança mão de uma enorme quantidade de exemplos. Enorme por quê? Porque essa mulher é muito culta, ela é muito estudada, ela tem um repertório cultural gigantesco. Eu acho que ela dá um banho em um monte de homem na época, né? Então ela vai discutir isso, ela vai apresentar nesses 62 artigos, 62 pequenos textos, 2, 3 páginas, exemplos que sustentam amplamente essa sua tese. Que tese mesmo? Vou repetir. O progresso de uma nação é garantido, é sustentado pela qualidade de educação que é dada à mulher. Então, repetindo, para garantir essa tese, nos 62 artigos ela vai colhendo exemplos de toda a história da humanidade e de várias partes do mundo. Mas calma, você não precisa, ficar com o Google do lado, não precisa estudar amplamente história para saber quais são essas grandes figuras, essas inúmeras figuras que ela vai citando. Basta só ficar com esta ideia em mente. Cada um dessas figuras, cada uma dessas personagens históricas são apenas comprovação da tese dela, são repetições, são exemplos que repetem, que confirmam a mesma tese. E com essa tese, vou repetir, o progresso de uma nação, o progresso de uma civilização é garantido, é visualizado por meio da educação que é dada à mulher. Então, se você estava procurando a ideia básica desse livro, já encontrou. Então, antes, deixa o seu like, sua curtida aqui, que é uma maneira de ajudar o canal, tá? Agora, sei lá, se você está aqui preocupado com a prova da FUVEST, que é uma prova louca, principalmente na segunda fase, pergunta umas coisas assim, o que é isso? O que é isso? Então, fica aqui que nós vamos nos aprofundar nessa obra. Enfim, como já havia falado, a tese da Nízia Floresta é o progresso de uma nação. Você vai saber qual é, olhando para a qualidade da educação que é dada à mulher. Muito bem. Para isso, ela vai utilizar uma ampla gama, como eu falo chique, hein? Uma ampla gama de exemplos que pegam toda a história da humanidade, vão trabalhar com vários países, várias civilizações. E para isso, eu preciso chamar a atenção para
3 aspectos. O primeiro deles é o seguinte: essa mulher extremamente culta, extremamente educada, extremamente erudita, ela precisa ser cristã, porque o cristianismo é que é o caminho da verdade, de acordo com a Anísia Floresta. E ela vê até essa coincidência, né? Porque o cristianismo vai apresentar como um dos valores mais caros a caridade. E é uma característica que ela diz que é natural à mulher. A mulher ela é naturalmente caridosa. Então por aí já dá para perceber que a Anísia ela age com certo sexismo. Sexismo é aquela doutrina, aquela perspectiva que acredita que o comportamento é determinado por uma orientação sexual. Então, dizer que uma coisa é típica de mulher, uma coisa é típica de homem, isso nós chamamos de sexismo. Então, a visão que ela tem, né, de que a mulher ela vai ser eficiente se ela for cristã, porque ela vai desenvolver as suas características naturais, entre elas a caridade, essa é uma visão sexista, é o sexismo, que eu acho que na verdade deve ser entendido não como um defeito, coisa horrorosa, não, mas é como um valor daquela época. Naquela época eles conseguiam pensar de forma sexista. Partindo aí dessa visão sexista, a gente vai para a segunda observação prévia antes da gente se aprofundar nesse livro, que é a seguinte: ela apresenta nesse livro muitas generalizações, que nós chamamos de generalizações indevidas, tipo, toda mulher, a primeira tá aqui, toda mulher é naturalmente caridosa. Nem sempre, mas isso é uma generalização. Mas chama atenção também essa coisa da generalização em relação às nações. O inglês é assim, o francês é assim, o alemão é assim, o norte-americano é assim. Veja, essa generalização também é indevida, mas era o pensamento daquela época. Engraçado que tem gente que ainda pensa assim, mas quando você, por exemplo, tá lá fora e você fala assim que eu sou do Brasil, quando você ouve isso, do Brasil, samba. Não dá uma raiva? Nossa, não é porque eu sou brasileiro que eu gosto de samba, que eu sei sambar. Então quando você fala, eu sou do Brasil, e o pessoal fala, Brasil, Neymar. Neymar. Quer dizer, é a tal da generalização indevida que hoje é muito questionada, mas não era naquela época. Então é um raciocínio normal, um raciocínio natural que Anísia Floresta apresenta aqui. A terceira questão diz respeito à palavra sexo. Várias vezes ela fala a questão do sexo, a educação do sexo, o problema do sexo. Sexo aqui neste livro significa gênero feminino. Então quando ela fala classes, faltam classes para o sexo. Como assim? Educação sexual? Não, gente. Faltam classes dedicadas à mulher. Então sexo é o gênero feminino. Sexo é a mulher. Então nessa ampla exemplificação, por onde ela começa? Ela começa pelo Oriente. Ela começa pelo Egito, ela começa pela Babilônia, pelos Sumérios. Então ela vai dizer o seguinte: são povos que produziram prodígios, coisas maravilhosas, gigantescas, bastante chamativas, algumas das maravilhas do mundo antigo. Veja as pirâmides do Egito. Só que ela vai destacar que ainda assim esses povos estavam mergulhados na ignorância. Por quê? Porque não davam uma educação de qualidade à mulher, que tratava a mulher apenas do seu aspecto físico. Então ela diz que esse aspecto físico, por ser efêmero, por ser temporário, ele é inferior a esses atrativos femininos, físicos, a beleza da mulher. Então ela vai dizer que essas civilizações estavam jogadas na escuridão, na ignorância, justamente porque não valorizavam a questão espiritual, a questão da mente. A mulher não é só corpo, a mulher não é só beleza física. Ela deve ser valorizada pela sua capacidade intelectual, que não era o que acontecia nessas civilizações, por isso eram civilizações da ignorância. E uma das coisas que ela cita constantemente nesse livro é que não há diferença intelectual entre homens e mulheres. Por isso ela elogiava a Grécia Antiga, porque lá na Grécia Antiga havia mulheres que eram valorizadas por sua capacidade intelectual. Eu estou lembrando agora, por exemplo, da poeta Safo, né? Então, não era só ela, mas eram pensadoras, eram mulheres sábias, eram artistas. Então, ela vai dizer, a Grécia sim, é que era um modelo de civilização, quer dizer, quase modelo, porque só tinha um defeito, era pagã, ou seja, não era cristã.
Ao contrário da Roma antiga, que a Anísia ela reduz a Roma que a uma civilização dos déspotas. Por quê? Porque eles não valorizavam a mulher, não davam uma educação de qualidade à mulher. Tanto que ela vai citar, olha como ela é culta, ela vai citar Catão, que lá na Roma Antiga dizia não se deve dar educação à mulher, porque elas são seres perigosíssimos. A mulher educada pode subjugar o homem. Isso me faz lembrar algumas coisas que eu já vi entre algumas feministas, né, umas coisas super inteligentes que diziam o seguinte: talvez essa desvalorização da mulher seja medo, porque a mulher tem todo o potencial para subjugar mesmo, para ser melhor do que o homem. Então a Anísia sobrevoa pela Idade Média, que ela vai dizer que era uma época assim, de extrema ignorância. É uma época das cruzadas, de muita guerra, de muita violência, em que ela diz, né, muito sangue derramado inutilmente. E ela faz uma relação que nos faz desconfiar. Será coincidência ou mais do que isso? Veja a maneira como a mulher era educada. Não era educada. Então não é à toa que nós tivemos aqui uma barbárie. Agora, o que é estranho é o seguinte: você aprendeu nas aulas de história que logo depois da Idade Média, o que vem? O Renascimento. E ela praticamente não fala nada do Renascimento. Oxe, cadê o Renascimento aqui? Então, depois de todo esse panorama histórico, ela chega à época dela destacando três nações, que ela chama três grandes nações, que são exemplos do progresso. Por quê? Já sabe, né? Porque são nações que deram uma educação de qualidade à mulher, por isso que elas são três grandes nações, três exemplos de progresso de uma civilização. E quais são essas três nações? Consegue adivinhar qual é a primeira delas? Olha lá! Exatamente, a Alemanha, que ela chama de a pátria do pensamento. É interessante que ela até cita, né? Olha como os alemães são melhores, mais evoluídos. O casamento, por lei, o casamento dá igualdade entre homem e mulher. O que mais ela vê na Alemanha da época dela? Né? Porque a Anísia, esqueci de falar isso, a Anísia, ela teve muito tempo na Europa e viajou muito. E nessas viagens, ela entrou em contato com o cotidiano de vários países, então ela vai destacar nessas viagens, o que ela aprendeu? Ela vai destacar justamente a Alemanha. Então ela vai ver, por exemplo, que na Alemanha, além do casamento, garantir igualdade entre homem e mulher, havia autorização para o divórcio, que era uma coisa extremamente inovadora. Ela vai dizer, não que ela seja favorável, ela não vejo isso ela falando, mas ela fala o seguinte, bem diferente da França. A França, como a nossa civilização, que o casamento é indissolúvel, mas aí o que acontece? Na Alemanha, por meio do divórcio, os casais se separam e não fica nessa hipocrisia, por exemplo, francesa, em que o casamento é indissolúvel, e aí o que acontece? Indissolúvel, e qual é o resultado? Então você tem o marido traindo a mulher traindo o marido, mas os dois continuam juntos. Ela diz, mas cadê a indissolubilidade? Olha, eu consegui falar a palavra, hein? A indissolubilidade do casamento. Hipocrisia. Então essa superioridade, diz a Anísia, que diz ter visto isso lá, né? Essa superioridade, ela fala muito dessa coisa, eu vi. Ela tem esse testemunho, ela tem esse argumento do testemunho, eu vi. As coisas funcionam dessa forma. Então, uma educação de qualidade da mulher vai fazer com que essa mulher influencie na educação dos seus filhos e essa mulher vai fazer com que esse menino cresça e vá contribuir para o quê? Tá vendo como a Alemanha é uma nação evoluída, civilizada? Também é só olhar para a educação que é dada à mulher. Mas qual seria a segunda grande nação que ganhou a admiração da Anísia Floresta, essa nação progressista, essa nação civilizada? Qual você acha que é? Exatamente, Grã-Bretanha.
Inglaterra, que é confundida com Grã-Bretanha, a Inglaterra, que ela chama de quê? De a nação de primeira grandeza, a grande nação do comércio, a grande nação da ciência. E olha que engraçado, todo mundo naquela época só pagava pau para literatura francesa. E a Anísia Floresta vai dizer que não, a grande nação da literatura. Por isso, ela vai apontar que é também a noção de grandes escritoras. Eu destaco aqui algumas de minhas prediletas. Jane Austen, The Pride and Prejudice, que é o Orgulho e Preconceito. Quem mais? Emily Bronte, The Wuthering Heights, que é o Morro dos Ventos Uivantes. E o mais popular, a mais popular, né, Mary Shelley, que é do Frankenstein. Veja, como é que você tem uma nação que tem uma literatura tão, como eu falo chique, hein? Portentosa? Claro, é uma nação que dá uma educação de qualidade para a mulher. Bom, você deve estar aí se perguntando, o professor falou que são 3 grandes nações que a Anísia Floresta vai apontar como modelos que o Brasil deve usar, deve se inspirar nesses modelos. Já vimos, um é a Alemanha, o outro país, a outra nação é a Inglaterra, a terceira só pode ser qual? Não, meu amorzinho, não é a França. A Anísia faz sérias críticas à França. Tudo bem, uma sociedade evoluída, só que ela acabou se perdendo muito nessa coisa da frescura, da galanteria, sabe? É muito refinamento, é muita etiqueta, é muito frufru. Então isso faz com que essa nação se perca na futilidade. Ela se perde muita bobagem. E ela tem razão, essas coisas de etiqueta, de regras, nossa, quanta bobagem. É um copo para água, um copo para vinho tinto, outro vinho branco, um copo para espumante, um copo... Ai, me deixa beber o meu sangue de bois com um copo de requeijão mesmo. Isso até me faz lembrar um vídeo que apareceu por aí, um sujeito nos ensinando como comer uvas. Então, com garfo e faca, você separa, né, os cachos, não é para pegar com a mão, você vai separando, no máximo, uma pessoa fina, uma pessoa educada, come apenas 6 gominhos, 6 tititinhos de uva, né? Ai, me deixa meter a boca mesmo naquele cacho de uva. Lembra essa frescurada danada? Como rir de maneira elegante. Em primeiro lugar, jogue a cabeça para trás, levemente. Isso, levemente. Depois, coloque a sua mão aqui na sua clavícula, como se você estivesse fazendo um carinho em você mesma. Sim, e suspenda os ombros. Então... tem a dó. E é por isso que ela vai se colocar contra a sociedade francesa. Mais ainda que ela vai ter um ranço especial de 2 filósofos franceses, Montesquieu e Rousseau, que reduziam a mulher apenas ao quê? Agradáveis passatempos. Quer dizer, a função da mulher é agradar, é dar prazer ao homem, ainda mais por causa da sua fraqueza. E ela, ironicamente, critica esse tipo de raciocínio, veja, que destaca a fraqueza, a fragilidade feminina. Olha só quem fala isso, um bando de frangote, um bando de fracote, e vem falar de força, vem falar que a mulher é fraca, não aguenta 20 quilos no leg press, não aguenta 10 quilos no pec deck, não aguenta meia hora de agachamento búlgaro. Agachamento búlgaro. Aí eu peguei pesado. Mas ela destaca que há exemplos de mulheres francesas que se destacam, né, tanto pela intelectualidade quanto pela caridade, que digo e repito. De acordo com Anísia Floresta, a caridade cristã é que ajuda a educação a ficar na linha. Então ela vai destacar, não, existem exemplos franceses até que positivos, mas não é a França a terceira nação que ela admira. Então, qual é essa terceira nação? Exatamente, os
Estados Unidos, pelo menos naquela época, século XIX, e acho que foi até mais ou menos 1950, creio eu, mas naquela época os Estados Unidos atraíram a atenção dos olhos do mundo civilizado. Por quê? Os Estados Unidos eram um modelo de progresso, um modelo de nação. E a Anísia defende até uma tese super interessante. Ela diz, olha, é normal, porque eles foram colonizados pela Inglaterra. Então ela já admirava a Inglaterra. O que acontece então? Os ingleses já passaram esse comportamento deles para os Estados Unidos. A vantagem dos Estados Unidos é que, diferente dos ingleses, os Estados Unidos não tinham uma inutilidade chamada nobreza. Então a ausência de uma aristocracia, de uma nobreza, fazia com que os Estados Unidos se tornassem uma excelente nação a ponto de até superar, com potencial de superar a Alemanha, superar a Inglaterra. E esse raciocínio de que a nobreza seria uma enorme inutilidade e isso daria uma enorme vantagem aos Estados Unidos, faz lembrar o quê? A grande qualidade que a Anísia enxerga nos Estados Unidos, que é o amor ao útil, né? Que a gente hoje chamaria de pragmatismo, que é aquele raciocínio de o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Então, quando você tem uma sociedade que foca no o que eu ganho com isso? Então, o lado positivo é uma sociedade que foca no essencial. Não é à toa que essa sociedade vai ter progresso nas ciências, progresso na literatura, progresso nas artes, porque foca no que eu ganho com isso. Tá, eu sei e dou razão a você, porque eu também acredito nisso, que em contrapartida, existe um lado negativo nesse tipo de raciocínio que eu ganho com isso. Então isso limita as pessoas, como elas são extremamente pragmáticas, elas acabam se tornando limitadas e você sabe qual é o problema, né, da limitação, dá uma atrofia intelectual. Mas por enquanto, esse aspecto não está se manifestando ou não está sendo visto de maneira clara por Nízia Floresta. Então esse amor ao útil seria uma oposição à aristocracia francesa, à aristocracia inglesa, que seriam elementos assim perniciosos, né? Até você pode até dizer, são os parasitas da sociedade. E a ausência deles é que torna a sociedade estadunidense uma proeza. E olha, coincidência ou não, esta sociedade estadunidense é justamente aquela que também dá uma educação de qualidade à mulher. Não é à toa que nesta sociedade surgirá uma autora que a Anísia admira muito, Harriet Peakstowe, que é a autora de A Cabana do Pai Tomás, que é um livro que marcou muito a sociedade norte-americana, porque é um livro que vai... Sabe o que é interessante? É um livro que vai atacar a escravidão, só que apresenta, talvez, assim como o feminismo possível, talvez seja um exemplo de, nem sei se existe essa expressão, o abolicionismo possível. Então nós temos um pai Tomás, que é um escravizado, e ele seria o quê? Por meio da sua história, isso vai inflamar os ideais abolicionistas nos Estados Unidos. Esse livro vai mostrar como o abolicionismo é uma mancha dentro de uma sociedade que é vista, já disse aqui, né? É vista como um prodígio. Agora, este pai Tomás é alguém que é submisso, não é alguém que se coloca revoltado contra o sistema. Então vamos chamar de abolicionismo possível. Então, depois de toda essa panorâmica viagem pela história da humanidade, pelo mundo, né? O que vai acontecer? Ela vai se dedicar a falar do quê? Da condição de progresso e de educação feminina em qual país? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante. Exatamente, ela se dedica a falar do Brasil da metade do século XIX, um país que tinha acabado de se tornar independente, uma nação que está crescendo, ainda é bebezinha e veja, ela está com um sério problema. Ela vai dizer que esse problema é fruto de
preconceitos, ela usa o termo prejuízos, que é o mesmo que preconceito na época, né? Então ela fala que a nossa civilização, a cultura brasileira, ela tem muitos preconceitos em relação à mulher, justamente por causa da herança que recebeu de Portugal, que está tão arraigada, hoje nós chamamos de quê? De machismo estrutural, ela diz, arraigado, está tão arraigado, arraigada essa visão de que a mulher ela é a primeira e a mais importante servente de casa, a mulher ela tem que estar ligada ao que? Ela tem que estar focada em ser governadora de si e da sua casa. Então, ela é como se fosse uma governanta. Então essa visão ganhamos os portugueses, que tem uma certa influência também dos muçulmanos, que por muito tempo dominaram Portugal e deixaram muitos seus valores. Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar, ela faz essa divisão mesmo, né? Os povos do sul, aí você tem Itália, você tem a França como povo do sul, Espanha, Portugal, os povos do sul, né, como povos atrasados, parados em civilização, e os povos do norte, esses é que são os civilizados, a Alemanha e a Inglaterra. Agora eu acho super curioso, até engraçadíssimo, que ela cita um exemplo do seguinte, ela fala constantemente do povo português como estagnou. Porque essa coisa da conquista dos territórios contra os muçulmanos, a conquista ultramarina, então essa coisa de explorar, conquistar, isso fez com que a nação portuguesa a civilização portuguesa não se dedicasse a coisas que, como o trabalho, não se dedicasse a coisas que produziriam o progresso. E aí ela cita um exemplo de quem? De uma personagem típica da Idade Média, que é até mesmo retomada nos Lusíadas. Que personagem é essa? Quando eu leio, olha quem está aqui, quem ela cita? Ela cita uma personagem, o Magriço. Olha que engraçado, ela cita o Magriço. Sim, eu me inspirei nessa personagem, né? O Magriço, que é um cara da Idade Média que, nessa machulência de um cavaleiro medieval, quer lutar, quer batalhar, eu quero fazer meu nome, eu quero... Né? Então, veja, ela fala, se esses caras, né, como o Magriço, se o Magriço tivesse gastado sua energia, não nessa coisa de machulência, de ficar procurando combates, mas se tivesse dedicado à luta pela educação, Portugal seria uma outra nação. Mas ela reconhece que existem em Portugal, existem mulheres que se destacaram. Ela até cita, por exemplo, uma Públia Hortência de Castro, que era uma mulher de uma excelente capacidade intelectual, mas veja, para poder andar entre os homens, ela teve que se vestir até mesmo de homem. Tá vendo? É por causa desses atrasos que a Nísia reduz o Portugal a um pigmeu preso a glórias passadas. E que glórias passadas são essas? A glória da Idade Média, que foi uma nação poderosa na Idade Média, e a expansão marítima. Enfim, é esse tipo de povo atrasado, estagnado, que coloniza o Brasil. Então nós recebemos como herança esse pensamento estagnado. Então veja como Nísia é extremamente ousada para a época. Quando ela afirma que a educação que nós recebemos, a civilização que nós recebemos é fruto de uma civilização que é um pigmeu preso a glórias passadas, ela está atacando a monarquia brasileira. Porque o nosso imperador, nessa época, 1853, né, é justamente quem? O trono pertence a alguém que é da mesma família do trono português. Então ela passa a criticar também o tipo de educação que é colocada aqui no Brasil. Ela fala que as nossas escolas parecem mais penitenciárias, porque elas têm todo um aparelho muito mais preocupado em punir, em castigar, não só psicologicamente, né, constrangendo o aluno, mas também fisicamente. Havia castigos corporais. Usava-se muito naquela época a palmatória. O pior é que tinha pai que apoiava isso, dizia, não, ensino bom tem que ser rígido, tem que ser essa coisa, e ela se coloca contra. E tem um momento que ela fala o seguinte, olha, é um ensino ruim, por quê? Porque afeta a psicologia da criança, ainda mais da menina. Então imagina a menina sendo exposta, tudo bem que boa parte dessa punição física cabia para quem? Para os meninos, quando as salas eram mistas, tá? Que não era muito comum a sala mista. Mas veja, isso acaba impressionando a coitada da menininha que está lá na escola. Então como é que ela vai crescer com essa cena que a traumatiza, que a impressiona?
Aí, em um outro momento, ela fala, bom, afeta a educação fica ruim, mas é legal. Governos autoritários, governos que não prestam, gostam mesmo de uma educação ruim, uma educação péssima, que é um povo mal educado, num sentido não de grosseiro, mas de um sentido de uma educação defeituosa. Um povo mal educado é mais fácil dominar. Então veja como ela está verbalizando, ela está ecoando ideais do iluminismo, ideais do liberalismo. Ideais do quê? Dessa busca da liberdade, de uma educação que vai tornar esse povo livre contra autoritarismos, contra opressões. Mas ela até reconhece que a sociedade brasileira mudou um pouco, né? Ou menos, significativamente, com a vinda da família real, fugindo das tropas napoleônicas, você se lembra disso, né? Com a vinda da família real em 1808, né? Mas ela também reconhece o seguinte, tá, houve mudança, mas isso não afetou a educação dedicada à mulher brasileira. E nem a independência do Brasil em 1822, nem a independência do Brasil alterou esse quadro. Quando ela foca o momento dela, 1853, ela nos dá um diagnóstico, ela monta um diagnóstico muito ruim. Ela diz o seguinte, as escolas públicas são muito poucas, né? E a maioria concentrada na capital. Poucas, na capital seria, a gente chama de corte, né, que seria o Rio de Janeiro, poucas nas províncias e menos ainda, isso que interessa, as dedicadas às mulheres. São poucas. É pouca a quantidade de escolas e salas para as mulheres. Veja, as professoras são mal formadas. Que mais? Há uma confusão de métodos de ensino. Não há uma base, como nós temos hoje, uma BNCC, uma base nacional comum curricular. Não havia isso. Então, nessa confusão, cada um ensinava de um jeito, cada um ensinava de uma forma, cada um usava um método. Então, nessa confusão, nossa, isso só pode dar uma péssima qualidade no ensino. Isso nas públicas, porque ela diz, as privadas, pior ainda, porque as privadas estavam super preocupadas com o quê? Com receita, quer dizer, com isso aqui, com lucro. E o que mais ela apresenta que torna o quadro da educação na época dela péssimo, muito ruim, muito ruim. Ela lembra que, veja, com todos esses problemas, e não se discute educação. Nós temos uma sociedade que não está nem preocupada com a educação, os pais não estão nem aí. Então, são pais com noção distorcida de educação. Então eles elogiam uma escola, por exemplo, o que ela nos fala? Eu já falei disso. Eles elogiam uma escola em que você tem muitos castigos corporais. Então a escola, como ela é rígida, quer dizer, rigidez no ensino é qualidade? Ou então outra noção distorcida. Nossa, essa escola tem muitos alunos. Ah tá, uma escola que tem muitos alunos, uma escola lotada, isso quer dizer qualidade de ensino? Quer dizer, são critérios tão distorcidos que, veja, ignoram o básico. Está aprendendo mesmo? A pessoa está tendo o desenvolvimento de suas capacidades intelectuais por meio dessa rigidez, por meio de colocar um monte de meio de tanto aluno? Ela questiona essas ideias. Pior, ela diz até uma coisa tão interessante, né? Veja, ao olhar para esse comportamento, esse pensamento dos pais, ela diz, olha, a primeira coisa que devia ser feita não é nem cuidar da educação dos filhos, e sim, é cuidar da educação desses pais. Mas aí é que ela toca numa outra questão, né? Cuidar da educação desses pais para que eles eduquem melhor os seus filhos. Mas são pais que nem são comprometidos com a educação. Ela cita uma coisa, ela até faz uma comparação com a cultura francesa, né? Que ela fala assim, muitos franceses criticavam o seguinte, que as mulheres da alta sociedade francesa não queriam amamentar os seus filhos. Então passavam essa tarefa para mulheres pobres, geralmente camponesas. E ela faz esse paralelo, a mesma coisa aqui no Brasil. Então tem muitas mães muito mais preocupadas com os prazeres, em curtir a vida, que não queriam cuidar da amamentação dos seus filhos e passavam para as amas de leite, as mucamas, que eram geralmente escravizadas. São mães folgadas, que querem aproveitar os prazeres da vida e não se preocupam com a educação de seus filhos. E ela vai dizer que isso, veja, jogar a criança nas mãos de uma escravizada, na visão da Anísia Floresta, isso vai deturpar a educação dessa criança. Faz lembrar esta cena aqui, que me chamou muita atenção, de Histórias Cruzadas. You is smart, you is kind, you is
is important. Quando a gente faz comparação, veja, estamos falando do Brasil, tudo bem que a Anísia fez uma comparação com a França, mas agora vamos comparar com o sul dos Estados Unidos, que já é metade, essa história se passa na metade do século XX, então a gente tem que sempre falar isso, guardadas as devidas proporções, tem muitas diferenças aí, mas acho interessante que, veja, nós temos uma babá negra, que está cuidando de uma menina, de uma criança branca, e o que acontece? Ela fala, you is great, né? In English, quer dizer, em inglês, né? Deve ser you are, né? Mas veja, ela está usando um black English, né? Que é o you is, que na perspectiva da Anísia Floresta seria uma deturpação, uma visão viciada, um uso viciado, errado do inglês. Então veja, o negro, né? Passa uma coisa viciada na perspectiva, digamos assim, da Floresta. Por favor, passa na sua educação, nesse primeiro contato com a criança, passa elementos viciados, corrompidos para essa menina branca. Tanto que você vai ver, tanto que é muito comum você ter o pessoal lá do sul dos Estados Unidos tem o inglês, os brancos têm o inglês que se aproxima muito do Black English, né, do jeito dos negros. Porque quem cuidou deles? Quem educou? Foram justamente essas babás negras. Então, achei interessante. You is great. Né? Isso faz lembrar a perspectiva da Anísia Floresta. Então, ela vai condenar essas mães, deixando os seus filhos para as escravizadas, porque, veja, o escravizado é cheio de vícios, é cheio de defeitos, é cheio de problemas. E aí deixa na mão de uma pessoa cheia de vícios a educação, os primeiros dias, a tenridade, né, da educação de uma criança para essas pessoas, na visão de Anísia Floresta, viciadas, não é à toa que esse povo cresce cheio de problemas. Então veja, é na visão de Anísia Floresta, porque hoje o que se diz, tanto no caso lá dos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, esse contato só veio a enriquecer as nossas culturas. O nosso português, por exemplo, é cheio de palavras de origem africana e isso torna a nossa língua mais saborosa, né? A nossa cultura, a nossa culinária, o nosso caráter enriqueceu graças a esse contato com os negros. Ainda bem, a gente pode dizer isso, ainda bem que o contato dos africanos e afrodescendentes enriqueceu a nossa cultura. Mas é interessante também lembrar que a Anísia fala que os escravizados são cheios de vícios, mas não é por culpa deles. É por culpa do quê? Da submissão, da opressão, da humilhação, dos malefícios que os europeus, que os brancos, começa primeiro pelos portugueses, depois a elite brasileira, todo esse mal que essa elite brasileira fez a esse elemento africano. Então, na verdade, eles são viciados, eles são cheios de problemas, porque eles são vítimas de todos esses malefícios da elite brasileira. Primeiro, elite portuguesa, depois a elite brasileira. E é interessante que a Anísia ela vai tocar aqui nessa questão da escravidão, da escravização, reverberando muito do que se discutia nessa época. Então veja, ela vai dizer que a escravidão é um mal no Brasil, porque, primeiro, expôs a nossa formação a aspectos viciados. Né? O segundo elemento que ela vai dizer, a escravidão, vai, veja, para manter esse negro, né, esse africano, esse afrodescendente submisso, muitas vezes se utilizava da violência. Então isso isso prejudica a formação da menina. Imagina uma menina ser exposta a uma cena de violência, um espancamento, um chicoteamento de um negro. E muitas vezes, o que acontecia? Ela dizia que a própria menina era incentivada pelos pais a bater, a maltratar, a oprimir o escravizado. Então veja, o que vai ser dessa menina quando crescer? Além disso, isso era uma coisa que era muito falada por viajantes estrangeiros que passavam pelo Brasil, século XVIII, século XIX, e a Anísia leu muito deles, né? Ela diz o seguinte, a escravidão, ela vai fazer com que o povo brasileiro não trabalhe, joga tudo para cima, e até hoje é assim, né? Muita riqueza brasileira é fruto do trabalho do africano, nós temos uma dívida enorme em relação ao africano e ao afrodescendente, então tudo é jogado para cima do escravizado. Então o brasileiro, engraçado que ela não considera escravizado como brasileiro, né? Pelo que eu estou percebendo, mas o brasileiro, ele
acaba não trabalhando. Veja, ele acaba não trabalhando se não há trabalho. Veja, o trabalho é a base do progresso. E que povo é esse que não trabalha? Deixa tudo para cima do escravizado. Então tá vendo uma incoerência aqui? O brasileiro não trabalha, né? Quem trabalha é o escravizado, só que o escravizado não é considerado brasileiro. Então veja, como é que você vai ter uma nação que progride se essa nação não trabalha? Então o mal do Brasil também está nessa questão da escravidão, criando uma ojeriza, como eu falo chique, hein? Uma aversão, um nojo em relação ao trabalho. Não existe progresso sem trabalho. Então, o mal da escravidão, você está vendo aí, né? Essa preguiça. Nós temos uma elite que é preguiçosa, que é muito mole. Por isso a Anísia defende a prática de exercícios físicos é importante. Torna o povo mais ativo e isso ajuda, isso ativa o progresso de uma nação. E aí ela vai fazer até uma comparação com o quê? Com a aristocracia francesa. E veja, por essas e outras, você sente nas entrelinhas que ela parece o quê? Parece que ela elogia a Revolução Francesa, porque atacou esse bando de nobres, preguiçosos, parasitas, que não trabalhavam. Então, ou muitos foram eliminados, ou aqueles que sobreviveram aprenderam. Tem que se virar. Vão aprender o quê? Que o trabalho dignifica. Eles vão aprender a valorizar o trabalho. Parece que ela fala até disso, que a salvação, para eles não serem eliminados, a salvação está a aprender a trabalhar. Daí olha que engraçado, olha que feliz coincidência. Os nobres que tinham alguma formação educacional conseguiram se safar. Tá? Então, viraram até empregados da gente da burguesia, que agora a burguesia assume poder, tem dinheiro, então precisa dessa coisa da sofisticação. Quem vai estar lá apoiando? Aqueles que foram da nobreza. Veja como a educação é vista como salvação. E como essa pura ostentação, essa inutilidade de muita riqueza é vista como pela Anísia como algo negativo. Tanto que ela aponta, né? A França nos deu vários exemplos. O que quem tem muito dinheiro tem que fazer de útil para a sociedade? Ou usar essa sua riqueza para caridade, para ajudar pessoas que estão na miséria, na indigência, ou usar essa riqueza para contribuir para o progresso da pátria. Então, mais uma vez, quando ela faz esse confronto com a sociedade brasileira, ela só vê coisas condenáveis. Você vê uma elite que não tem sangue azul, que não é nobre, vem agora, numa época depois disso aqui, você ainda acredita que pode ostentar luxo, pode ficar nessa desocupação, nesse caráter parasita? Isso é perigoso, coração. Mas veja, ela condena isso. Cadê essa elite que trabalha, essa elite que faz coisas úteis? E pior, ela condena também os pobres que querem ostentar até mais do que os seus patrões, quando eles deviam se preocupar com o trabalho, e o trabalho não para a própria perspectiva dela. Eu sei que tem muita coisa que você vai dizer, não é bem assim, né? Parece discurso de coach. Mas ela fala o quê? O pobre ele precisa focar no seu trabalho, que é por meio de seu esforço que ele vai evoluir. Então ele não tem que se preocupar apenas com a sobrevivência, mas com o depois do dia seguinte. Então tem que fazer sua economia e se esforçar para, por meio do trabalho, garantir uma melhor qualidade de vida no futuro. Porque senão, ou você vai ter a miséria, a opressão, ou, ela fala tão sutilmente, eu demorei para perceber, acho que foi na terceira vez que eu li o livro, que eu me toquei, nossa, peraí, essa pessoa seduzida pelo luxo, né, da ostentação, da classe alta, ela também quer, mas não tem dinheiro para isso, então o que ela vai fazer? Vai recorrer, essa moça vai recorrer a recursos, a expedientes. Ela está falando da prostituição, que seria a outra saída, que na visão da Anísia Floresta é uma saída deplorável. Mas a própria Anísia reconhece, a gente discute, mas de que adianta? Né? Se você tem o quê? A própria mãe, as mães não facilitam, as mães não têm essa consciência, porque ela fala assim, isso que mãe é modelo. Agora, como é que essa mãe vai ser modelo se ela está muito mais preocupada com os prazeres em vez de educar o filho, as crianças? Quer dizer, que
Porque as crianças aprendem com a mãe. Que tipo de sociedade vamos formar se nós temos uma mãe preguiçosa, né? Uma mãe que não se preocupa com suas obrigações, e como é que ela vai cobrar a obrigação dos filhos? Aliás, a preocupação que ela tem, veja, é engraçado essa coisa do modelo. Tá tudo muito distorcido. Há uma adultização, se eu posso dizer, ela critica isso, a adultização das crianças. Então, um momento no livro que ela critica o quê? Cobra-se das crianças não o que é típico da infância, mas cobra-se das crianças um comportamento de adulto. Então ela vai falar essa coisa horrorosa de mães que querem o quê? Que as crianças sejam mais focadas nos prazeres da vida, nessa coisa de quê? E dentre os prazeres da vida tá na moda, tá curtindo o que é esse padrão de beleza que é do adulto, então e submeter a criança que está em fase de formação ao espartilho. Lembra que o espartilho apertava a cintura da mocinha? E vi até um vídeo desse, não sei nem se é verdade, uma imagenzinha de como reconfigurava os órgãos, né? Mas veja, uma criança que está crescendo, e ela conta um exemplo que os estudiosos desconfiam que deve ser da escola dela, porque a Anísia teve uma escola, ela teve muita preocupação com a formação educacional, porque ela também esteve ligada a esse tema. Então ela fala do que ela conhece, mas ela fala de uma criança que acabou de tanto ficar submetida ao espartilho, avisou-se a mãe, né? A mãe não ligava, a criança acabou morrendo ali mesmo, no meio da escola. Né? E aí o que acontece? Tudo em nome de uma adultização dessas crianças. Isso tudo revela que há uma educação, uma formação da criança não ligada a isso aqui, ao desenvolvimento, parece que eu estou falando da sociedade atual, oh meu Deus do céu, mas é 1853, tá? Então isso revela o quê? Que há toda uma preocupação não com o desenvolvimento intelectual da criança, por isso que o Brasil é atrasado, né? Porque não se desenvolve isso, não se investe nisso, e sim nessa coisa do baile, é uma educação para o baile, para as festas, para essa coisa dos prazeres, ficar chavecando, ficar seduzindo. Então tudo que a menininha quer é ser sensual, é ser cortejada. Então ela diz, olha, distorceu-se completamente a educação. Por isso que o país está nesse atraso. Agora ela diz o seguinte, é difícil a gente, aqui nós educadores, é difícil a gente defender isso quando os próprios pais não ajudam. Agora, é mais difícil também, o que é mais difícil também, o que? Quando você tem um pai que toma consciência disso e ele, veja, ele vai se colocar, ele tem consciência disso, então forma seu filho de um jeito, mas ele acaba se colocando contra toda uma sociedade. Então nós educadores temos os pais contra a gente. Agora, quando o pai está do nosso lado, veja, agora esse pai e nós educadores contra toda uma sociedade. Então ela diz, é necessário que haja uma reforma social. Quer dizer, são paralelas. A reforma do ensino tem que vir junto com uma reforma social. E cadê o governo para ajudar nisso tudo? O penúltimo aspecto que ela aborda é aquilo que poderia até ajudar a consertar, a reformar a sociedade, que seria a religião. Só que a Anísia tem sérias críticas à Igreja Católica, o comportamento da Igreja Católica no Brasil. Primeiro que ela diz que o clero não ajuda, porque o clero, veja, o clero que devia ser o exemplo, não é? O que acontece? Nós temos muitos padres, diz ela, imorais. E o pior, eles são padres muito preocupados a questões mundanas, se é que você me entende, né? Se você entendeu, ótimo. Se você não entendeu o que esses padres estão fazendo, safados, sem vergonha, é porque você ainda não está na idade de saber dessas coisas. Mas o que ela critica mais ainda é o seguinte, veja, esses padres são indecentes, são imorais, estão fazendo coisinhas que não devem ser feitas e são tolerados pela sociedade. Ninguém faz nada, a sociedade tolera, a sociedade não fala nada, aceita, né? Critica assim, mais ou menos, dá aquela risadinha e pronto, fica por isso mesmo. E o pior é que ela fala que esses padres, eles também são ruins porque eles não ensinam a religião. Eles não ensinam a religião como ela deve ser, algo que é sagrado. Se preocupam com o que eu poderia chamar de a pauta de costumes. Então, é uma distorção da religião. Religião é contato com o sagrado, mas não vai se preocupar com a roupa que a pessoa usa, o que a pessoa faz na sua vida privada. Veja, isso não é, diz a Anísia, isso não é religião. Religião não é pauta de costumes, religião não é pauta de moralismos. Religião é pauta, um contato com Deus, o contato com o sagrado. Tanto que ela critica, veja, não é à toa, ela é muito lógica essa coisa, não é à toa.
Nossa, ela é muito lógica, faz sempre a ligação de ideias. Olha, porque a sociedade é assim, né? Porque esse setor é assim, não é à toa que a sociedade vai ficar assim. Então veja, com esse tipo de padre, que formação religiosa eles vão passar? É por isso que a ida à missa acaba sendo distorcida, não é um contato com o sagrado. Parece mais por exemplo, uma primeira comunhão, parece mais uma festa, parece mais um evento e não um contato com o sagrado, não um contato com Deus. Distorceram completamente a religião. Por fim, ela fala dos indígenas, que ela reconhece que foram destruídos pela nossa civilização. Por isso que os indígenas hoje são cheios de vícios. Mas não são os vícios naturais deles. São vícios, né? Muitos indígenas são frutos de quê? São frutos do quê? Do massacre que eles sofreram dos europeus. Então a culpa é dos europeus e dos brasileiros descendentes desses europeus. Destruídos, então, os indígenas por vícios que aprenderam com os europeus e mais pela escravização, na verdade eles teriam muito o que contribuir para a nossa nação. Faz até lembrar algumas posturas que a gente vê. Veja o poema Erro de Português, do Oswald de Andrade. Ele diz mais ou menos assim: quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Me faz lembrar isso, porque veja, ela fala, o português vestindo o índio corrompeu, destruiu. Por isso ele fala, que pena. Fosse uma manhã de sol, nossa, o índio tinha despido. Quer dizer, ela fala disso, não de despir o português, mas o quê? Os valores indígenas teriam muito que contribuir positivamente para a sociedade brasileira. Porque ela fala do quê? Da mulher indígena. Ela fala da indígena, que ela deveria ter sido tomada como modelo. Porque, primeiro, ela é uma mãe dedicada, porque ela dá exemplos de indígenas quando você tem as guerras, as batalhas. Então, o que acontece? Quando elas fugiam dos ataques, elas sempre preocupadas em levar nas costas suas crianças. Então, são mães dedicadas. Bem diferente da mãe brasileira que joga o seu filho para ser criado pela escravizada. Então veja como a indígena ela é superior. Além de superior por ser uma mãe extremamente dedicada, ela também é uma esposa fiel. E ela cita exemplos, eu estou lembrando agora, não é ela que cita, mas estou lembrando é porque o livro é posterior, de Iracema. Né? Iracema, vocês conhecem, super fiel ao Martim, que é uma imagem que se tem da indígena que ela resgata aqui, né, em 1853, a esposa extremamente dedicada. Ela cita exemplos, né, do Uruguai, você vê isso no livro Uruguai, da Moema, da Paraguaçu, mulheres extremamente dedicadas aos seus amados. Então a Paraguaçu parte com Diogo Álvares Corrêa para a Europa, em cantos europeus. A Moema, nadando em direção ao barco onde estava o seu amado, Diogo Álvares Corrêa, veja, olha como a mulher indígena ela é extremamente dedicada, fiel ao seu amado. E também ela é uma excelente guerreira. Então veja como essa mulher indígena teria muita coisa para contribuir para o progresso do Brasil. Mas não foi o que aconteceu. As indígenas, elas foram massacradas, foram aniquiladas, foram anuladas. Quer dizer, que triste destino nosso, né? A gente tem nas nossas mãos tanta coisa boa, nós não aproveitamos e vamos nos corrompendo. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação ao opúsculo humanitário de Nízia Floresta. Espero que minhas observações tenham sido úteis. Se você gostou, curte aí. Deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado e você não sabe como isso ajuda em muito o nosso canal, ajuda em muito a nossa missão aqui, tá? E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo em primeira mão de nossas novidades. Um beijo, sabor, civilização humanitária e até o nosso próximo encontro.